Seja bem-vindo ao nosso Cine Terapia, aquele momento em que você assiste um filme e acessa as questões inconscientes. Muitas vezes você consegue enxergar a sua própria história na tela, trazendo reflexões profundas. E esse filme, que filme! Você chorou? Eu confesso para você que eu me emocionei bastante com o filme Um Pai para Lily. E antes de iniciar a nossa análise, eu preciso te fazer um pedido. Curte esse vídeo. Compartilha ele, sabe para quê? Para que outras mulheres possam acessar também esse conhecimento, tá bom? Então, eu escolhi essa perspectiva de olhar para Lily e ver como a relação dela com o pai impactou na sua identidade. Você percebe que a Lily, ela é o quê? Uma menina carente. Uma menina, ela parece uma criança, né? Eles escolheram muito bem a atriz, que ela é grandona, a gente percebe que ela é alta, mas ao mesmo tempo ela tem um quê de criança, um quê ali dá vontade de colocá-la no colo, de cuidar dela. Mas como que ela é? Carente, ela se sente culpada, ela se sente invisível. E o filme começa com ela ali sentada com o pai e ela tentando contar para o pai de algo que ela estava sentindo, do fim do relacionamento dela, buscando o quê? Uma validação, um olhar, um acolhimento daquele pai que nem um momento se preocupou em se conectar com sua filha. Na verdade, ele a culpa por não ter um relacionamento. Tudo é culpa da Lily. Então, o tempo todo ele faz ela se sentir um erro, ele faz ela se sentir culpada, ele é manipulador, chantagista, sabe aquela coisa assim, ele fica de mal dela. E quantas mulheres não estão casadas e dizem, o meu marido fica de mal de mim? Isso é inaceitável. Então, de onde vem essa raiz disfuncional da relação e da identidade? Dessa relação com esse pai, tá bom? Então, é errado sentir. Então, quando ela vai buscar esse pai para falar do seu sentir e ele não dá atenção, o que eu sinto não importa, eu não sou importante. Então ela vai se abandonando. Inclusive a primeira vez que ela ouve a palavra autoabandono é quando ela vai naquela clínica da terapia e ela ouve isso e ela fala, que isso, autoabandono, né? Então ela vai começando ali a acessar as suas questões emocional. Então ela foi, e aí na conversa com a terapeuta, você percebe que tudo é culpa dela. Tudo ela é errada. Ela foi abusada, mas de quem era a culpa? Dela. Por quê? Porque ela estava com uma roupa que não deveria estar usando. E desde então, ela nunca mais usou saias. Ela agora só usa calça. Porque se a pessoa abusou dela é porque ela estava se mostrando, ela estava pedindo para ser abusada. E de onde vem isso? Dessa relação com o pai que diz que tudo que ela sente está errado. Então ela vai começando a se enxergar, a sua autoimagem, a forma como ela se percebe é dessa forma, errada, culpada. Então ela pede desculpas o tempo todo no filme, ela vai se desculpando, tá? O Bob some, é de quem a culpa? É dela. Afinal de contas, ela é um erro. Ela não era para ter nascido, mas a mãe que é alcoólatra, que não quis ela, a mãe que não tinha condições, fez o quê? Mentiu para o pai. Então ela já é gerada nesse lugar de erro. Você percebe que ela não tem nenhuma relação com essa mãe. Ela não tem uma referência saudável de ser mulher, de ser feminina. Então o que ela acha que ela é ruim, que ela é má. E quem é o Bob? Quem é esse pai? É um homem egoísta que só pensa em si mesmo com traços narcisistas. Não disse narcisista, eu disse traços, que é esse egoísmo, é esse egocentrismo, tudo sou eu, o mundo gira em torno de mim. E eu não tenho responsabilidades porque se eu não tenho uma mulher, se eu não sou feliz no amor, a culpa é da Lily, óbvio. Né? A pessoa com traços narcisistas, ela não assume responsabilidades por nada. Então a culpa é da Lily. A Lily que tem que fazer algo para que ele tenha uma relação.
Ele é egoísta, manipulador, ele trata as mulheres como objeto, o tempo todo ele fala das mulheres como corpo, o corpo é que importa, tá? Ele é escasso, ele conta os centavos, então ela também se torna escassa com ela. Na hora de pagar a terapia, ela fala, olha, eu tenho que fazer tudo numa sessão. E ela fala, por quê? Porque eu não mereço investir em mim, eu não mereço cuidar de mim, eu me abandono como meu pai fez comigo, como a minha mãe fez comigo, ok? Então ele só se conecta com a filha quando ele precisa dela, para buscar se beneficiar. E ele usa essa moeda de troca como ficar manipulando e culpando ela. Quando ele fica de mal, você vê o desespero dela de querer se provar, de tudo. Por quê? Porque a culpa é dela. Pai, pelo amor de Deus, me perdoa. Pai, pelo amor de Deus, me desculpa. E nesse inteirinho todo, ela conhece quem? O outro Bob, né? Eu quero só te falar que esse filme é baseado em fatos reais. Se você tiver curiosidade, Google e busca essas informações lá. Muito bonita a história. Então ela nessa busca do Google, nessa busca de quem que ela conhece? O Bob. Quem é o Bob? O Bob é esse homem que tá ali para ela, que num primeiro momento curte, presta atenção nela, começa a validar o seu sentir. Também um homem profundamente ferido, que não teve uma relação saudável com teu pai, que perdeu um filho. E essa amizade, ela cura os dois. Porque com a morte do filho, ele se tornou o quê? Workaholic. Para fugir da dor, ele se focou o quê? No trabalho. Como ele não conseguia sentar e conversar com a esposa, era um assunto proibido, ele fugiu para o trabalho. E a Lily traz para ele essa carência, e ele sente o quê? Uma necessidade de salvar, de cuidar, de dar atenção para ela. Gera ali um carinho, tá? E ele vai se tornando este pai para Lily. Essa pessoa que valida, que presta atenção. Aí fica emocionado. Aquela hora que ele percebe que ela tá olhando para ele como um pai e ele vai ter uma conversa com ela. A primeira coisa que ela faz é o quê? Querer fugir. Porque é uma pessoa, quando ela está muito ferida, ela foge das relações. Ela não consegue ter uma conversa. Por quê? Porque ela nunca teve uma conversa. Quem é? O pai. E é disfuncional, é de rejeição. Então ele olha para ela e fala assim, não, quando a gente tem um problema, a gente se importa com a outra pessoa, a gente senta, a gente conversa. Porque ali ela já queria fugir. Porque ela não conhece essa relação saudável. E essa única relação saudável vai curando a Lily, vai curando essa relação com o outro. Inclusive a Daphne, que é a chefe dela, que é a patroa, quer ter um relacionamento, quer ser amiga dela, mas ela não consegue se abrir, ela não consegue se relacionar. Normalmente ela fica nessas relações de rejeição e ela também não valida o seu sentir, ela não consegue falar, se expressar. Tudo que ela pensa em falar é como se fosse um erro. Né? Ali no início do filme a gente vê que ela quer falar uma coisa, mas ela apaga e é boazinha, tá? Então nessa conexão com o Bob, ela vai se curando. Inclusive aquela cena do cachorro que ela vai falando o quanto ela é ruim, o quanto ela é má, e o Bob fala para ela, você não é ruim, você não é má. Então ele vai trazendo para ela uma nova visão de si mesma, um novo olhar sobre si mesma, tá bom? Deixa eu olhar aqui. Essa coisa dela ir lá e dela se conectar com esse cachorrinho. Então existem vários momentos do filme que é um processo de cura, uma visitação das memórias traumáticas dela, onde ela abraça aquele cachorro e ela chora toda aquela dor que estava retida. Outra coisa muito interessante é quando a Daphne, né, que é a patroa dela, leva ela para visitar o sentir, a sala da raiva. A Lily não sente raiva. A Lily não tem autorização para sentir e ela não consegue acessar. Ela é errado, é feio. E o que acontece? Em um outro momento, quando o Bob some, que ela não sabe que o Bob, na verdade, teve um infarto, ela entra em desespero. O que? Acessou a ferida dela da rejeição, acessou o ferido
de que ela fez algo errado e ela fica ali se desculpando. E aí quando ela é presa, que o pai vai lá e tira ela ali e leva ela para casa, ela enfim, ela tá tão sobrecarregada que ela enfim, ela admite o seu sentir. Quando ela vai olhar para as fotos e o pai recortou ela toda. Porque o pai trata ela com indiferença. Então, naquele momento, ela conta a verdade para ela. E eu anotei aqui para você, ó. A conversa com o pai. Eu preciso de um pai. Você é egoísta, né? O pai fala para ela: você é egoísta, você é ingrata. Você é igual à sua mãe, você acabou com a minha vida. Então ele fica ali tentando manipular. E ela vai e fala: pai, eu era só uma criança. O que eu fiz para merecer isso? Eu não tenho culpa. Então naquele momento ela acessa o que está dentro dela. Ela admite olhar e reconhecer a verdade. Nada que eu faça vai ser suficiente para esse homem. Porque não é sobre mim. Eu era só uma criança. Eu não merecia tudo isso que meu pai fez comigo. Então ela fala para ele muito bonito, deixa eu ver aqui o que eu anotei. Ela coloca a raiva, a mágoa, tudo para fora. Você não se importa comigo. Ela fala a verdade. Ela tá acusando ele? Não, ela tá contando a verdade. Ela tá olhando e falando: eu conheci alguém legal, alguém que seria um bom pai. Quem? O outro Bob. E agora eu reconheço, eu nunca vou ser suficiente para você. Não importa o que eu faça, não importa quantas vezes eu te peça perdão, te peço desculpas, quanto de dinheiro eu dou e eu desisto. A gente precisa desistir de ser perfeita, seja para essa mãe com traços narcisistas, seja para esse pai, e entender, não é sobre mim. É sobre quem ele é. E a partir de hoje, eu não permito que você faça mais isso comigo. E o pai joga um negócio na parede, ela vai lá e joga tudo na mesa. E fala: agora joga tudo que estava na mesa. E fala: agora você limpa, chega. Eu cansei de ser boa para você, eu cansei de ser perfeita para você. Eu nunca vou ser. E é isso, a gente precisa desistir. Uma hora a gente precisa dizer: chega, eu cansei de me abandonar. Eu cansei de me rejeitar, buscando o seu amor, buscando ser importante para você. E aí eu preciso acessar o meu sentir. Quantas vezes eu ensino isso, né, para as minhas alunas, para as pessoas que fazem terapia comigo? Conta a sua raiva. Não é gritando com as pessoas lá fora, mas é vivendo um exercício que nem sempre é diretamente olhando para o pai. Mas é aqui, ó, dentro da terapia, ou dentro, lá no Liberação também eu ensino, que é eu escrevendo uma carta e falando: nada que eu fiz foi suficiente, tá? Então ela reconhece quem é esse pai, a verdade, ok? Então ela vai lá e fala para ele: eu te amo, pai, mas eu não posso mais me abandonar para atender você. E agora eu vou cuidar de mim, eu vou me acolher, eu vou me amar, eu vou me respeitar, entende? Aí ela volta para a sala da raiva e ali, naquele momento, ela coloca toda a raiva dela para fora. Ela coloca toda a dor, toda a mágoa, tudo aquilo que ela carregou uma vida inteira. E aí sim, ela pode sentir. E lembra, eu não estou falando de sentir para descontar a raiva nos outros, mas é para colocar para fora. Porque quanto mais boazinha é a mulher, menos ela tem direito de sentir. E então, dali para frente mesmo, ela começa a se tratar de uma forma diferente. Ela muda as emoções dela, né? Mesmo sem saber que infelizmente o Bob havia falecido, gente, na vida real morreu mesmo. E aí uma hora chega, né, a informação de que ele morreu, mas ela já havia mudado. E é interessante que naquela hora que ela vai sair para o velório do Bob, a patroa dela, olha eu emocionada, a Daphne, né, que é a patroa dela, fala assim: deixa eu ir com você. Um primeiro momento eu não preciso. Mas em um outro, aí ela relaxa e fala: tá tudo bem, eu preciso de uma amiga, eu preciso de apoio, eu estou triste. Então eu quero que você pare e pense o quanto as suas relações com a sua mãe, com o seu pai, moldaram quem você é, moldaram a sua identidade. E você se permite sentir, você se permite se acolher. O como que isso reflete no seu autoabandono, na sua terapia, naquele curso que você compra para se curar.
Então quero que você pare e diga para você mesma: cansei de me abandonar. Eu sou digna de ser amada e ser acolhida. Como foi esse filme para você? Me conta.